Na semana passada, nós falamos sobre os implantes dentários. E hoje nós vamos te contar um pouco mais sobre a área da ortodontia. É a especialidade da odontologia que corrige as chamadas maloclusões, né, que o pessoal conhece mais como dente torto, né? Inclui a parte não apenas estética, mas também é muito importante para a parte funcional. Um tratamento pode levar de 2 a 3 anos para ser concluído. Tudo depende de cada paciente e de alguns fatores, como as respostas biológicas e a maloclusão. Existem duas formas diferentes de tratamento: a com aparelho fixo e a com aparelho removível, mais conhecido como aparelho móvel. Geralmente os tratamentos precoces que a gente faz quando as crianças ainda têm alguns dentes de leite, eles são realizados com aparelhos removíveis ou móveis, como o pessoal costuma falar. E já quando as crianças, ou inclusive os adultos, né, estão com todos os dentes permanentes, os tratamentos são mais frequentemente realizados com aparelhos fixos, os brackets, né, aquelas peças coladas nos dentes, e sempre no final a gente utiliza um aparelho removível como contenção. Cerca de 70% da população necessita de tratamento. O Edemir foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre os profissionais. Como foi o seu processo para poder escolher o dentista, né, que você usou o aparelho, que botou o aparelho em você? Geralmente é por indicação. A gente tive alguns amigos que já usavam e aí eles me passaram alguma dica, daí eu fui atrás, procurei. Na verdade, eles foram lá na escola e ofereceram era desconto lá, não sei o quê, daí minha mãe foi lá e deu qualquer. Eu procurei por preço e qualidade, na verdade. E não é só pela estética que é necessário o uso de aparelho. Existem funções que estão relacionadas com a posição dos dentes, como a deglutição correta, a respiração correta. É importante corrigir esses desvios, principalmente nas crianças que estão em fase de crescimento ainda, porque algumas maloclusões, inclusive, levam a assimetrias faciais, que quando a criança está mais velha ou já um adulto, a gente só consegue corrigir com uma cirurgia. As novidades na área já estão surgindo. Depois de anos com aparelhos visíveis, agora existem os chamados aparelhos invisíveis, que são feitos de policarbonato. O nome técnico, na verdade, são os alinhadores, né? Eles são realizados tanto de uma maneira até um pouquinho mais artesanal pelo próprio ortodontista, uma maneira técnica mais limitada realmente. E existem também, então, os alinhadores elaborados a partir do sistema CAD/CAM, a partir de um planejamento computadorizado. Hoje em dia, com a evolução da técnica, não existe mais limitação para o tipo de tratamento que pode ser realizado com os alinhadores. É uma técnica bem avançada, bem moderna, né, que nós temos disponível agora para os pacientes. Além disso, alguns hábitos infantis podem interferir na formação dentária, como o uso excessivo da chupeta ou do dedo. Olá! No Preciso Saber de hoje, o assunto é mais uma vez o seu sorriso. E como a Brenda já nos contou, o tema é a ortodontia. E para falar com a gente sobre isso, eu converso com o professor Alexandre Reichoff, que é o professor de ortodontia aqui do curso de odontologia da FURB, né, professor? Sim, isso mesmo. Os tratamentos evoluíram muito ao longo aí das últimas décadas? O que nós temos disponível de mais moderno são as placas alinhadoras, que seriam chamados tratamentos ortodônticos invisíveis. E o que consiste? Consiste em trocar as placas e com isso faz a movimentação dentária. E isso evita-se a colagem de brackets, nós temos brackets que são de metal, brackets que têm a coloração do dente, mas essas placas alinhadoras nós não precisamos usar os brackets. A Brenda mostrou isso para a gente na reportagem, né, professor? E quem já usou o aparelho sabe que dói um bocado, né? Apertar a bracket é sempre um pouco de desconforto, né? É sempre desconfortável, né? Os alinhadores diminuem esse desconforto? O desconforto continua sendo igual. Então, nos primeiros dias depois do ajuste, sempre vai ter um pouquinho de dor, um pouco de pressão. Por conta que a biologia não muda. Pode mudar os aparelhos, mas a biologia, a pessoa acaba não mudando. Então nós vamos ter um pouco de pressão nessa área para onde o dente vai se movimentar e nessa área de pressão vai causar um pouco de dor, né? Mas normalmente é para 2, 3 dias, não passa mais do que isso. E os alinhadores vão sendo trocados, então? Vão sendo trocados. Então ele tem um limite de ajuste, né? Eles são feitos normalmente por computador, essas movimentações dentárias. Tem um planejamento e na medida que
o dente vai se posicionando, os alinhadores vão sendo trocados. Isso tem relação, em relação a custos, por exemplo, esse tratamento com os alinhadores, né, que tem uma estética melhor, né? A diferença de custo é grande para os outros tratamentos? Normalmente sim, mas vai depender sempre da maloclusão, de quanto os dentes estão fora de posição. Quanto mais os dentes estão desalinhados, maior o número de placas e, consequentemente, maior é o valor pago para isso. Então, é diretamente proporcional. E o tempo de tratamento também é o mesmo? Nós temos visto que nós indicamos mais esses alinhadores para pequenas movimentações, não que as grandes movimentações não são possíveis, e isso acontece, nós vamos ter um movimento bastante rápido, então são tratamentos rápidos com os alinhadores. E depois tem que ter uma contenção, uma permanência, uma manutenção, né? Manutenção é sempre preciso fazer, né? O que nós sugerimos que a contenção seja normal, conforme os outros tratamentos ortodônticos, né? Normalmente utilizamos uma contenção fixa nos dentes inferiores e o alinhador pode ser utilizado como a contenção nos dentes superiores. E professor, o professor Jorge Alegria comentou na reportagem também, né? Que alinhar os dentes é uma questão, a má oclusão né, relacionada com isso, mas tem outras, além da estética, a gente também tem outras disfunções, né? Por exemplo, a tal da disfunção temporomandibular, que é a mordida desencaixada, né? E que provoca dores nas mandíbulas, nas articulações, que realmente são... né? Sim. Fortes, podem ser, né? Nós temos que pensar que sempre a função, a fisiologia correta vai proteger o organismo, né? Então, se você tem os dentes bem posicionados, bem encaixados, você tem condição de proteger mais as articulações temporomandibulares. Mas lembrar que a oclusão é uma parte. Eu gosto de falar que a boca, muitas vezes, é uma descarga de emoções. Então, o fator psicológico é muito importante nessas pessoas que têm disfunção ou que querem proteger para que não haja essa disfunção. E um sintoma é uma dor de cabeça, por exemplo. No meu caso foi isso. Eu tinha uma dor de cabeça que não encontrava uma razão, consultei um dentista e ele fez o alinhamento e eu até hoje durmo com uma placa, né, para evitar... pressão sobre a mandíbula, exatamente é isso que acontece. Eu pressiono a minha mandíbula e daí decorre uma dor, é assim? Então nós podemos ter dor de cabeça, dores musculares, dores no músculo da face, dores no pescoço, nós podemos ter zumbidos de ouvido, pressão no ouvido, ou seja, nós temos uma série de problemas que são decorrentes dessa disfunção temporomandibular, que pode ser a oclusão, pode ter o fator emocional. E eu digo sempre que nós temos uma vida muito estressante, muito corrida hoje, inclusive para crianças, né? E fazem com que esse apertamento, o bruxismo, que é o ranger dos dentes, tenha problemas na articulação. Isso pode acontecer mesmo com quem tem os dentes alinhados, sem nenhuma necessidade de qualquer correção. E a pessoa desconfia disso justamente pelas dores. Como é que ela vai investigar? Como é que ela vai chegar nesse diagnóstico de disfunção temporomandibular? Normalmente a pessoa nem sabe que tem essa disfunção, mas ela acorda de manhã com dificuldade de abrir a boca, dificuldade de se alimentar, dores musculares na face, a palpação. Então, ela pode verificar que os dentes estão desgastados e não sabe que tem esse bruxismo noturno, ou não sabe que está fazendo um apertamento diurno, por exemplo. E conforme essas coisas vão aparecendo, acontece a disfunção. E aí o indicado é procurar logo um dentista. Precisa ser um especialista? Ou qualquer profissional consegue resolver essa situação? Quando o aluno se forma cirurgião dentista, ele tem essas aulas em relação à disfunção temporomandibular. Evidentemente que o que é ensinado na graduação não é algo aprofundado. Então, nós temos conhecimento, mas não é tão aprofundado. Existe já uma especialização em disfunção temporomandibular, porque justamente os problemas estão acontecendo com uma velocidade... frequência, provavelmente. Frequência muito grande. Por conta do ritmo de vida e da sociedade contemporânea. Isso, perfeito.
E sobre mercado de trabalho, a Brenda tem mais uma reportagem para a gente. Vamos acompanhar. Muitas pessoas precisam fazer esse tipo de tratamento. Por isso, o mercado de trabalho sempre está aberto para novos profissionais atuarem. Sim, com certeza, os dentistas já formados que trabalham no consultório percebem que existe essa demanda, né? E principalmente em uma região como a nossa, né, que nós temos um clima mais úmido e descendentes de europeus que geneticamente não estariam adaptados ao clima, nós temos bastantes problemas de respiração que afetam o desenvolvimento do rosto também. Então, sempre tem um campo. No Brasil, são cerca de 26 mil profissionais na área da ortodontia. São cerca de 15 mil mulheres e 11 mil homens. Então, ao contrário do que ocorre com outras doenças da boca, por exemplo, a cáries, a doença periodontal, que conforme aumenta o nível, né, socioeconômico da população, tendem a diminuir a maloclusão. Pelo contrário, a maloclusão tem-se visto que com o tipo de alimentação moderna, né, o padrão de vida chamado ocidental, a maloclusão inclusive tende a aumentar. Então, o mercado de trabalho, né, clientes para aparelho dificilmente vão faltar. No sul do país, há um especialista para cerca de 9 mil habitantes, segundo o Conselho Federal de Odontologia. Bom, como o professor disse para a gente, e a Brenda também confirmou, mercado de trabalho não falta para o profissional que vai se especializar em ortodontia, né, professor? Sim, é uma realidade, porque são coisas que nós não podemos impedir numa sociedade moderna. Primeiro, respirar bem, mastigar bem, deglutir bem. Nós sabemos que essas funções estão cada vez com mais dificuldades. Então, a criança que não respira bem, não mastiga bem, a probabilidade dela ter uma má oclusão ela é muito grande. Isso sem contar na questão hereditária, na questão genética, onde nós não temos também como modificar. Então, o mercado de trabalho em relação à ortodontia e à ortopedia funcional, ela está em ascensão porque são coisas que nós não podemos evitar nessa nossa sociedade. E a gente pode dar alguma dica para as mães para que melhorem esses processos em relação aos seus filhos? Sim, claro. Primeiro, hábitos. Criança não deve ter hábito nem de sucção de dedo, nem de sucção de chupeta. Respirar bem, respirar pelo nariz. Então, o nariz aquece, filtra, umedece o ar, não deixa a criança cansada. A língua fica bem posicionada. E com isso, todo o desenvolvimento da oclusão, da própria articulação temporomandibular, acontece de uma maneira certa, de uma maneira normal. Criança precisa, então, mastigar bem, mastigar alimentos mais duros, né? Então, nós falamos que a mastigação moderna, hoje, faz com que a criança não mastigue. Não mastigando é a lei do uso e do desuso. Então, a musculatura facial fica atrofiada e, consequentemente, o desenvolvimento crânio-facial. Dizer para uma criança ou para uma mãe, né, que o filho não pode usar chupeta é sempre um drama, né? Tem alguma idade limite, assim, meu filho usa chupeta, até que idade ele pode usar? Limite. Nós consideramos dentro da normalidade até 4 anos de idade. Eu sou pai, então eu sei que uma chupeta tem certos momentos que é muito importante. E é muito importante também dizer que tem crianças que podem chupar bico até mais tarde, não vão desenvolver má oclusão, e tem crianças que vão chupar bico por volta de 1 ano, 2 anos, e já vão desenvolver má oclusão. Então, depende muito do crescimento, do tipo facial da pessoa, né, da criança, mas eu diria que a idade limite seria até 4 anos de idade. Professor, e agora o Instituto e a Universidade vão retomar uma especialização em ortodontia, é isso? A partir do próximo ano? Sim, a partir de 2019, de março de 2019, nós vamos estar oferecendo aqui na escola, aqui na FURB, o curso de especialização em ortodontia. Nós temos esse curso já durante 10 anos, ano passado nós não tivemos por uma questão burocrática, mas a partir do ano que vem vai estar sendo oferecido aos cirurgiões dentistas de Blumenau e região. E com isso nós também vamos proporcionar um atendimento à população de Blumenau e região, um tratamento especializado, com custos menores do que oferecido pelo mercado. Porque aí a população vem e aí os estudantes fazem todo esse processo, todo esse acompanhamento, nós temos desse tratamento. Perfeito, nós vamos ter um custo pequeno, porém toda a parte de materiais seriam oferecidos pelo curso e pelo aluno.
E é importante, essa é uma área da odontologia que só um especialista pode trabalhar, né? Ele precisa ter essa especialização para, de fato, atuar no mercado? Não necessariamente. Quando nós estamos aqui no curso de graduação, os alunos de graduação, porque nós podemos dividir a ortodontia em ortodontia preventiva, interceptadora e corretiva. Então, na graduação, nós já oferecemos a preventiva e a interceptadora. A preventiva, respirar bem, mastigar bem, deglutir bem, é uma ortodontia preventiva. Interceptadora, normalmente com aparelhos mais simples ou aparelhos removíveis, com pouca movimentação dentária. Porém, quando o problema já está instalado, quando nós temos problemas ósseos envolvidos, a ortodontia corretiva, ela é ministrada, ela é oferecida onde sim, aí sim, um especialista ou uma pessoa que tem cursos mais aprofundados pode, então, oferecer. Uma solução mais eficiente, alguma coisa mais adequada, sim, né? Sim. Então, tá bom. Os interessados devem ficar de olho, então, no site da universidade para se inscrever para o curso. Sim, perfeitamente. Isso. Obrigada pela entrevista, professor. Obrigado. O Preciso Saber volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá.